Há um fato que, para o bem ou para o mal, é o mais importante na vida pública no presente momento. Este fato é o aparecimento das massas ao pleno poder social. Eu acho importante para exercer o papel de cidadão, né? E ainda mais eu completei 18 agora, a primeira vez que eu vou votar, eu acho mais importante ainda. Como as massas, por definição, não devem nem podem dirigir sua própria existência e menos governar a sociedade, quer dizer que o mundo sofre agora a mais grave crise que povos, nações e culturas cabe padecer. First of all, the government doesn't have any responsibility. People have responsibility. Bom, a vida pública não é só política, mas ao mesmo tempo e ainda antes, intelectual, moral, econômica e religiosa. Compreende todos os usos coletivos e inclui o modo de vestir-se e o modo de gozar. Talvez a melhor maneira de entender este fenômeno histórico consista em atentar a uma experiência visual, sublinhando um aspecto de nossa época que é visível com os olhos da cara. Simples de enunciar, ainda que não de analisar, eu a denomino o fato da aglomeração, do cheio. As cidades estão cheias de gente, as casas cheias de inquilinos, os hotéis cheios de hóspedes, os trens cheios de viajantes, os cafés cheios de consumidores, as salas dos médicos famosos cheios de enfermos, os espetáculos cheios de espectadores, as praias cheias de banhistas. O que antes não era problema, começa a sê-lo quando de contínuo, encontrar lugar. Que é o que vemos e ao vê-lo nos surpreende tanto. Vemos a multidão como tal, possuidora dos locais e utensílios criados pela civilização. Apenas refletimos um pouco, nos surpreendemos de nossa surpresa, mas que não é o ideal? O teatro tem suas localidades acessíveis justamente para que se ocupem e suas salas estejam cheias. Do mesmo modo, os assentos do vagão ferroviário e seus quartos de hotéis. Sim, não há dúvida, mas o fato é que antes nenhum destes estabelecimentos e veículos costumavam estar cheios e agora transbordam. Ficam fora gente afanosa de usufruí-los. Embora o fato seja lógico, natural, não se pode desconhecer que antes não acontecia e agora sim. Portanto, que houve uma mudança, uma inovação, a qual justifica, pelo menos, o primeiro momento, nossa surpresa. Surpreender-se e estranhar é começar a entender, e o esporte e o luxo específico do intelectual. Por isso, sua atitude gremial consiste em olhar o mundo com olhos dilatados pela estranheza. Tudo no mundo é estranho e é maravilhoso para umas pupilas bem abertas. Isso, maravilhar-se, é a delícia vedada ao futebolista, e que, ao contrário, leva o intelectual pelo mundo em perpétua embriaguez de visionário. Seu atributo são os olhos em pasmo. Por isso, os antigos deram a Minerva a coruja, o pássaro com os olhos sempre deslumbrados. A aglomeração, ou o cheio, antes não era frequente, mas por que agora é? Os componentes dessas multidões não surgiram do nada. Aproximadamente o mesmo número de pessoas existia há 15 anos. Depois da guerra, parecia natural que esse número fosse menor. Aqui topamos, entretanto, com a primeira nota importante. Os indivíduos que integram estas multidões preexistiam, mas não como multidão, e sim repartidos pelo mundo em pequenos grupos, ou solitários. Levavam uma vida, pelo visto, divergente, dissociada e distante. Cada qual indivíduo ou pequeno grupo ocupava o lugar, talvez o seu, no campo, na aldeia, na vila e no bairro da cidade grande. Agora, de repente, aparecem sobre a espécie de aglomeração. E nossos olhos veem por toda parte multidões. Bom, por toda parte? Não. Precisamente nos lugares melhores. Criações realmente refinadas da cultura humana, reservado antes a grupos menores. A multidão de repente tornou-se visível e instalou-se nos lugares preferenciais da sociedade. Antes, se existia, passavam desavisados.
ocupava o fundo do cenário social. Agora adiantou-se até às gambiarras. Ela é o personagem principal. Já não há mais protagonistas, só há coro. O conceito de multidão é quantitativo e visual. Traduzamos-lo sem alterá-lo à terminologia sociológica. Então achamos a ideia de massa social. A sociedade é sempre uma unidade dinâmica de dois fatores, minorias e massas. As minorias são indivíduos ou grupos de indivíduos especialmente qualificados. A massa é o conjunto de pessoas, não especialmente qualificadas. Não se entenda, pois por apenas massa só principalmente as massas operárias. Massa é o homem médio. Deste modo se converte o que era meramente quantidade a multidão, numa determinação qualitativa. É a qualidade comum, é o monstrengo social, é o homem enquanto não se diferencia dos outros homens, mas que repete em si um tipo genérico. Mas o que ganhamos com essa conversão da quantidade para a qualidade? Muito simples. Por meio desta compreendemos a gênese daquela. É evidente até a Cassiano que a formação normal de uma multidão implica a consciência de desejos, ideias e de modo de ser nos indivíduos que a integram. Dizer-se que é o que acontece com todo grupo social, por seleto que pretenda ser. Com efeito, mas há uma diferença essencial. Nos grupos que se caracterizam por não ser multidão e massa, a coincidência efetiva de seus membros consiste em algum desejo, ideia ou ideal, que por si exclui o grande número. Para formar uma minoria, seja qual seja, é preciso que antes cada qual se separe da multidão, por razões essenciais relativamente individuais. Sua coincidência com os outros que formam a minoria é, pois, secundário, posterior a ver-se cada qual singularizado, e é, portanto, em boa parte uma coincidência e não coincidir. Há casos em que esse caráter singularizador do grupo aparece a céu aberto. Os grupos ingleses, por exemplo, que se chamam não conformista, isso é, a agrupação dos que concordam só em sua desconformidade a respeito da multidão ilimitada. Este ingrediente de juntarem-se os menos precisamente para separar-se dos demais vai sempre misturando na formação de toda a minoria. Falando do reduzido público, que ouvia um músico refinado, diz graciosamente Mallarmé, que aquele público salientava com a presença de sua escassez, a ausência da multidão. A rigor, a massa pode se definir como um fato psicológico, sem necessidade de esperar que apareçam os indivíduos em aglomeração. Diante de uma só pessoa já conseguimos notar se ela é massa ou não. Massa é todo aquele que não se valoriza, no bem ou no mal, por razões especiais, mas que se sente como todo mundo, e entretanto não se angustia, sente-se à vontade ao se sentir-se idêntico aos demais. Imagine um homem humilde, que ao tentar valorizar-se por razões especiais, ao perguntar de si para si, se ele possui talento para isto, para aquilo, se ele se sobressai em alguma ordem, ele adverte que não possui nenhuma qualidade excelente. Este homem se sentirá medíocre, vulgar e mal dotado, mas ele não se sentirá massa.